Alô, meus amigos do canal Wellington Campos FC, tudo bem com você? Pois é, sábado, né? Preparativos para o grande jogo entre Vasco e Flamengo. Olha, já vou trazer para você a venda antecipada de ingressos. Quantos ingressos já foram vendidos? Vamos falar também a respeito da preparação das duas equipes. Vasco fechou tudo que foi possível. Flamengo da mesma maneira. Flamengo pode não ter um jogador importantíssimo amanhã. Vamos falar sobre isso. As prováveis escalações. E aí, depois da eliminação, como que o Vasco reage no campeonato carioca e projeta o campeonato brasileiro? Até quando que podemos ter inscrições, né, no campeonato brasileiro, no campeonato deste ano? Já vou falar também da janela internacional. Dois jogadores cortados na seleção brasileira. Bem, tudo isso, antes eu peço para você se inscrever no nosso canal Wellington Campos FC, tá passando tudo aí embaixo, é esse vermelhinho aí. Se ainda não é inscrito, por favor, se inscreva para dar aquela maior força para o nosso trabalho. E dá o like também, o joinha. É muito importante para que o YouTube entenda que o nosso trabalho é importante, para que você possa nos ajudar a continuar fazendo vídeos. Tá legal? Tudo isso depois da vinheta. Roda a vinheta! Pois é, meu ídolo, já temos aí o Fluminense, né? Minha querida amiga, também já classificado para a grande final, fez 7-0 no Volta Redonda. Já vou trazer detalhes desse jogo para você do Maracanã de hoje à tarde, renda, público, mas quero falar também de Vasco e Flamengo e de seleção brasileira. E antes pedir para que você possa se inscrever no nosso canal e acompanhar o trabalho da doutora Camila Paz, uma cirurgiã dentista fantástica que cuida com toda a sua equipe do seu sorriso. A harmonização orofacial, seu sorriso muito mais bonito. Acompanhe a doutora Camila nas redes sociais e também quer falar com ela, quer falar com a equipe. O telefone é de Goiânia. 62 999 552392. Tá tudo aí na tela para você. Vamos lá, deixa eu começar então, antes de falar de Vasco e de Flamengo, começar falando de Fluminense e Volta Redonda. Muita gente esperava um jogo dificílimo para o Fluminense no Maracanã. Vieram o quê? 25 ônibus lá de Volta Redonda, muitos carros particulares trazendo torcedores, animados com os 2-1 de lá, e com menos de 7 minutos já estava 2-0 para o Fluminense. Samuel Xavier, Germancano, e aí começou o Fluminense a deslanchar e a fazer então um jogo muito interessante. Virou 5-0, é isso? 5-0. E no segundo tempo, mais 2 gols. Nós tivemos 4 gols do Germancano, que agora é o artilheiro do campeonato carioca, com 14 gols. O Lelê do Volta Redonda, 13. Pedro do Flamengo, Pedro Raul e Gabriel Peck do Vasco, com 6 gols. São os terceiros artilheiros, né? E o Gabigol tem 5 gols neste campeonato carioca. Então, muita gente reclamando aí do Pedro Raul e do próprio Gabriel Peck. Cada um tem 6 gols na competição. Agora, a renda do Maracanã de hoje à tarde foi de R$ 1.797.318,50, 43.550 pagantes, 46.874 torcedores presentes. O Fluminense já escreveu o nome dele nas finais do Campeonato do Rio de Janeiro. Deixa eu trazer a parcial, fechei ela à noite aqui com o Marcelo Viana da Federação. Vasco e Flamengo amanhã às 18 horas no Maracanã. Já foram vendidos 48.229 ingressos. 48.229 são os ingressos vendidos antecipadamente para Vasco da Gama e Flamengo. Bem, depois da eliminação, né?
para o ABC. Doeu bastante no torcedor do Vasco da Gama, mas tem que levantar, lamber a ferida, sacudir a poeira, dar volta por cima, como diz o samba. E você, técnico Maurício Barbieri, e agora? Como encarar, como chega este Vasco para pegar o Flamengo depois dessa eliminação? Não, a gente chega precisando do mesmo resultado simples. É evidente que esse resultado traz um peso, mas aí envolve a maturidade da gente como equipe saber virar a chave. Não, a gente não pode fazer mais nada sobre o que aconteceu aqui, infelizmente. É virar a chave, olhar para frente, procurar fazer boas escolhas, tomar boas decisões. Eu acho que no último jogo, apesar da gente sair com um resultado adverso, a gente conseguiu enfrentar eles e fazer um jogo parelho, um jogo equilibrado. A ideia é que a gente possa equilibrar novamente, aproveitar melhor as nossas oportunidades, ceder menos oportunidades a eles, não tem segredo. Tem que virar a chave, tem que seguir em frente. A temporada é assim. Infelizmente, nesse momento, acabou ficando curto para a gente o tempo das decisões, é algo que a gente não controla e é algo que a gente tem que se preparar. Eu queria saber também sobre sair da Copa do Brasil. Qual o tamanho deste prejuízo que atrapalha no projeto do Maurício Barbieri e da 777 ter saído da Copa do Brasil neste momento? Fala, Barbieri. Olha, eu acho que nós como clube, eu não estou falando só de mim, estou falando nós como clube, a manifestação, enfim, até da própria direção, a gente nunca escondeu que a prioridade é o Campeonato Brasileiro, né? É a grande competição, é a gente procurar chegar da melhor forma. O que a gente vinha e eu vinha construindo com os jogadores é que a Copa do Brasil, justamente por ser um campeonato eliminatório e você ter menos jogos, possibilitava que a gente pudesse chegar mais longe, a gente precisava estar bem nesses momentos, mas hoje a gente não esteve bem. Eu não acho que vai ter um impacto para a sequência do Campeonato Brasileiro, mas é uma frustração que a gente fica e tem que usar como aprendizado. De uma próxima partida eliminatória, a gente tentar jogar melhor do que a gente jogou hoje, usar o jogo para desenvolver questões que a gente precisa desenvolver. Quando enfrentar um adversário dessa maneira tão fechado como foi, a gente conseguir imprimir dinâmicas diferentes, conseguir gerar mais espaço, faz parte de um processo de construção do time, da maneira de jogar, de entender aonde a gente errou, onde a gente falhou e levar adiante. Acho que é isso. Pois é, duas considerações importantes do técnico Maurício Barbieri. Lógico que não pode ficar o Vasco preso no resultado da última quinta-feira, tem que olhar para frente, tem que pensar no Flamengo de amanhã, às 18 horas, não pode ser diferente disso aí. O treinamento foi fechado na sexta-feira, foi fechado hoje, nenhuma informação, Vasco, nenhuma linha divulgada a respeito da equipe sobre a preparação para o jogo e tudo indica, porque não saiu ninguém machucado, pelo menos a gente não teve essa informação. E a tendência, então, Léo Jardim, Puma Rodrigues, Capasso, Léo e Lucas, o Lucas Piton, Andrei, Marlon Gomes ou Rodrigo, será que é isso? Jair e Alex Teixeira, Gabriel Peck e Pedro Raul. Estou apostando nesse time aqui, né? Acredito até que ele comece mesmo com o Andrei e com o Marlon, porque só a vitória interessa ao Vasco. Não adianta empatar, não adianta perder, tem que ganhar. Se quer avançar, quer ser adversário do Fluminense nas finais do Campeonato Carioca, tem que ganhar do Flamengo. Pelo lado do Flamengo, também a informação é de que o De Arrascaeta tem um problema muscular, pode ser o grande desfalque, mas aí entra o Everton Ribeiro. O Everton Ribeiro jogaria normalmente nesse meio-campo, voltando o Gerson, que cumpriu suspensão no jogo da última segunda-feira, tem retorno garantido. E sem o Mateuzinho, que infelizmente quebrou a tíbia no jogo contra o Vasco, no lance com o Figueiredo, né? Não teve nenhuma maldade do Figueiredo, e foi muita vontade do garoto Mateuzinho, acabou quebrando a tíbia. Nós tivemos, então, aí, treinando nessa posição, o Everton Cebolinha. Pode o técnico Vitor Pereira aparecer com o Cebolinha de lateral direito. O time seria esse aqui, o Santos, né, ou o Matheus, o Fabrício Bruno, Rodrigo Caio e Léo Pereira, Everton Cebolinha,
Vidal ou Thiago Maia. A imprensa que faz o dia a dia do Flamengo coloca essa dúvida, mas pode ser o Vidal para fechar mais o meio-campo. Gerson e De Arrascaeta. Se não for o Arrascaeta, vai o Everton Ribeiro. E mais o Ayrton Lucas na frente, Gabigol e Pedro. Gabigol e Pedro fazendo aí o time do Flamengo para pegar o Vasco da Gama. O Bruno Arleu de Araújo, árbitro FIFA, excelente árbitro, vai apitar o jogo. Luiz Cláudio Regazzoni e o Thiago Henrique Neto Correia Farinha é o outro auxiliar. E o VAR é o Rodrigo Carvalhais de Miranda, é o árbitro de vídeo. Esse é o time de arbitragem para o jogo de amanhã. Todo mundo já sabe, o Vasco tem que ganhar. O Vasco não pode pensar em outro resultado a não ser a vitória para chegar, então, à classificação para a grande final. Deixa eu falar sobre transferências, porque o Vasco está correndo atrás de reforços. Ele tem mais 17 dias, aqui pelas minhas contas, porque a janela que abriu no dia 11 de janeiro, ela fecha para todos os clubes brasileiros, agora no dia 4 de abril. Foram 12 semanas de liberação para transferências de jogadores internacionais e nacionais. Então, quando fechar essa janela, só pode entrar no Vasco ou em qualquer outro clube jogador que não tenha contrato. Quem estiver vinculado a outro clube tem que esperar a segunda janela, que abre no dia 3 de julho e fecha no dia 2 de agosto. Hoje o Rodrigo Caetano, após a vitória do Galo, 1-0 em cima do Atlético, e 1-0 gol do Hulk, né? Uma bobeira lá da defesa do Atlético. O Rodrigo Caetano falou sobre sondagens, sobre consultas em cima do Ademir e também do Sacha, mas com relação ao Vasco, não passou disso aí. Apenas uma sondagem, nada mais. Muita gente dando como certa a vinda do Sacha, que já teria acertado o salário, que já teria acertado o tempo de contrato, só que o Galo não confirma esta informação, além da sondagem feita pelo Vasco da Gama. Sobre a seleção brasileira, o Ramon Menezes, com a comissão técnica já voando para Marrocos, né? No sábado, 7 da noite, é o horário de Brasil e Marrocos. O Andrei joga normalmente amanhã pelo Vasco e no final da noite pega o voo para a Europa e para a cidade de Tanger. Também o Vasco teve aí o Galaza, convocado pelo Paraguai. Ele vai defender a seleção paraguaia contra o Chile, e também o Puma Rodrigues, que vai defender a seleção uruguaia. E no Brasil tivemos 2 jogadores cortados, o zagueiro Marquinhos, do Paris Saint-Germain, e o atacante Richarlison, do Tottenham. O Marquinhos ele se lesionou no jogo contra o Bayern de Munique pela Champions League no dia 8 de março, teve uma lesão no abdômen, não se recuperou, enquanto que o Richarlison se machucou hoje no campeonato inglês, no jogo contra o Southampton, e acabou, né, tendo uma lesão de panturrilha, saiu chorando, uma cena realmente pesada, e está fora da seleção brasileira. Certo? Espero que você tenha gostado do nosso trabalho. Dá o joinha para dar aquela força. O nosso canal, se você ainda não é inscrito, se inscreva para dar a maior força junto ao YouTube. O Wellington Campos FC está passando tudo aí na sua tela. E também habilitar o sininho para receber todas as nossas notificações. Não paga rigorosamente nada para você se inscrever e participar junto conosco, certo? Peço também para que você pegue o link, né, desse nosso vídeo e coloque nos grupos de WhatsApp para que o nosso alcance possa aumentar diante do YouTube. E quero agradecer à equipe da doutora Camila Paz, a harmonização orofacial para você em todo o Brasil, 62999552392, telefone aí na tela para fazer aquele contato com a equipe da doutora Camila. Tenham todos um ótimo final de semana.
A gente volta amanhã, se Deus quiser. Um abraço, fiquem com Deus. Do Rio de Janeiro, Wellington Campos.